O aumento das ocorrências da violência de gênero no Brasil tem preocupado o judiciário. Como garantir direitos em julgamentos sem considerar as situações estruturais de desigualdade e discriminação de gênero nas próprias leis? É possível julgar com perspectiva de gênero na Justiça do Trabalho? Sobre o assunto, conversamos hoje com a juíza do trabalho, Patrícia Maeda, do TRT 15. Seja bem-vinda à Hora Extra, doutora Patrícia. Muito obrigada, Fabíola. É um prazer estar com todos vocês. Prazer é nosso. Doutora Patrícia, o aumento dos casos de violência de gênero no Brasil começa a despertar o aprofundamento do debate sobre o assunto. E essa realidade afeta diretamente o judiciário. Ela começa a incomodar, né? E as discussões sobre questões de gênero no Poder Judiciário têm avançado? Sim, Fabíola, tem avançado e tem avançado muito. Não só no Brasil, mas em termos globais, né? A própria Organização das Nações Unidas, né, quando instituiu a Agenda 2030, né, com aqueles 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, estipulou, né, o chamado ODS 5, né, que se trata da questão da igualdade de gênero, bem como a ODS 10, redução das desigualdades, e o ODS 16, né, que trata da paz, justiça e instituições eficazes. Então, é nesse contexto, né, também que a gente tem discutido mais a questão de gênero dentro do judiciário, né? O próprio CNJ aderiu, né, à Agenda 2030 e o judiciário como um todo, e tem prestado muita atenção, né, nas causas que envolvem questões de gênero, né? Então, as próprias resoluções do CNJ, né, a 252, que trata das mulheres gestantes privadas de liberdade, 254, enfrentamento à violência contra mulheres, 255, a participação feminina no poder judiciário, que é muito importante, né, especialmente para nós, magistradas, né, mas também para toda a sociedade, a 348, tratamento da população LGBTQIA+, no âmbito criminal, e a 369, né, que trata da substituição da privação de liberdade de de mulheres gestantes e de pessoas cuidadoras. Então, é dentro de todo esse contexto que o judiciário tem se voltado mais para as questões de gênero, né? Eu fico pensando se realmente esses casos, assim, de fato, os casos judicializados, eles aumentaram. Eu não sei se dá para a gente dizer que isso daí corresponde a um aumento da violência, espero que não, espero que diga mais respeito a um aumento de conscientização. As pessoas compreendem melhor o que é a violência de gênero. É claro que, enfim, infelizmente, diante do contexto pandêmico, né, a gente viu alguns pontos mais delicados na questão da violência de gênero, especialmente na violência doméstica, né? Mas eu acredito que a sociedade como um todo tem discutido mais, né, as questões de gênero. Isso é muito bom, né? E o CNJ lançou em outubro deste ano o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Uma coisa inédita, né? E você, inclusive, ajudou na elaboração desse documento. O que significa julgar com perspectiva de gênero? Excelente pergunta. As pessoas têm me perguntado muito ultimamente, afinal de contas, que história é essa, né, do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero? Bom, vamos dar uns passinhos para trás, né? Então, dentro daquele contexto que eu vinha falando, né, na resposta anterior, né, o judiciário tem se voltado para as questões de gênero. E quando a gente fala em protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, a gente não está falando, na verdade, de nenhuma inovação em termos legislativos, em termos jurídicos, né? Porque, na realidade, julgar com perspectiva de gênero implica o cumprimento de uma obrigação jurídica constitucional e convencional, né, da realização do princípio da igualdade, né? Então, por meio da jurisdição, garantimos o acesso à justiça e buscamos neutralizar as relações assimétricas de poder, né, as situações estruturais de desigualdade e também
levamos em consideração a presença de estereótipos discriminatórios de gênero, tanto na produção da norma quanto na interpretação, né? E ainda na avaliação dos fatos e evidências no curso do processo. Então, julgar com perspectiva de gênero não é exatamente uma inovação, mas se trata exatamente de uma perspectiva, né? Significa lançar luz sobre questões que já estão colocadas, né, perante o judiciário e que demandam esse cuidado. Doutora Patrícia, que temas são afetos à Justiça do Trabalho quando se fala em perspectiva de gênero? É possível julgar com perspectiva de gênero na Justiça do Trabalho? Então, Fabiola, em princípio, eu diria que todos os temas, né, que são afetos à Justiça do Trabalho ensejariam, sim, uma perspectiva de gênero, né? Mas, então, quando eu e Vanessa Sanches, do TRT da 9ª Região, começamos a nos questionar sobre como seria uma melhor forma de sistematizar, nós tentando, sei lá, pensar numa metodologia, né, para deixar tudo mais claro, nós pensamos em 4 eixos, né, de questões afetas à Justiça do Trabalho e que demandariam, né, uma perspectiva de gênero, né, poderiam demandar, né? Então, primeiro, né, trataria das questões de desigualdades e assimetrias, né? Então, por exemplo, a divisão sexual do trabalho, a questão das horas extras e os encargos com o trabalho reprodutivo e a questão da equiparação salarial, né? Agora, o segundo eixo seriam as discriminações, né? Então, diriam mais respeito à questão de seleção, contratação, permanência no trabalho, dispensa, né? Trabalho da gestante. E em relação a assédios e violências, né? Que seria o terceiro eixo, especialmente as questões de assédio moral e assédio sexual, que normalmente tem um forte componente de gênero, né? E o nosso último eixo seria se tratar da questão da segurança e da medicina do trabalho. Então, a questão da insalubridade, né, para gestante, ou questões como, em algumas categorias, a questão do controle de idas ao banheiro, etc. Doutora Patrícia, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a juíza do trabalho do TRT 15, Patrícia Maeda, sobre julgamento com perspectiva de gênero. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a juíza do trabalho, Patrícia Maeda, do TRT 15, sobre julgamento com perspectiva de gênero. Doutora Patrícia, qual a abrangência da igualdade jurídica prevista no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal? Ela vai além do sexo biológico, como mencionado no seu artigo? Sim, com certeza, Fabiola. Isso daí não vem expresso no texto constitucional, porque essa questão não se colocava, né, lá atrás. Mas hoje, né, inclusive pela interpretação do STF, né, o conceito de sexo, né, quando a gente fala que ninguém deve ser, enfim, discriminado por questão de sexo, ou homens e mulheres são iguais perante a lei, etc., é uma abordagem para além do binarismo e do dimorfismo sexual, né? Abrange, portanto, não só o sexo biológico, mas também gênero, orientação sexual, identidade de gênero. Abarca, por exemplo, a homossexualidade, bissexualidade, intersexualidade, transexualidade, transgeneridade e travestilidade. Doutora Maeda, negar que haja divisão sexual do trabalho é naturalizar os papéis de gênero, como afirmou em seu artigo? Eu entendo que sim, Fabiola. Por quê? Porque quando a gente diz que não existe a divisão sexual do trabalho, então ela não é um problema. Se ela não é um problema, a gente não precisa enfrentar. Então, isso significa, sim, a gente reforçar tudo aquilo, né, que já está posto,
né? O que está posto é o que a gente verifica, né, na realidade, não significa que é imutável, né? E eu acho que a pandemia trouxe para a gente uma questão urgente, né? A gente rediscutir como essa distribuição de cargas de trabalho, né, dependendo, né, se trata de um servidor ou uma servidora, de uma magistrada ou um magistrado, né? O próprio CNJ fez uma pesquisa, né, a respeito do diagnóstico sobre a saúde mental, né, dos servidores e dos magistrados e percebeu diferenças entre as pessoas do sexo feminino e as pessoas do sexo masculino. Como julgar com perspectiva de gênero se as instituições e os julgadores estão impregnados de ideias, preconceitos e estereótipos em relação às mulheres? Estão imersos nessa realidade, sofrem influência de vieses inconscientes no exercício da jurisdição? Como julgar dessa forma? Esse é um grande desafio e eu espero muito que o protocolo possa contribuir para o debate, né? Enfim, a conscientização mesmo das pessoas. Mas é assim, eu acho que a gente começa por compreender que aquilo que a gente entende como neutro hoje, em termos jurídicos, ele tem um padrão, e esse padrão é branco e é masculino. Então, a gente tem que superar com as lentes de gênero esse padrão, porque muitas vezes esse padrão não representa as pessoas que estão disputando, né, que estão em conflito, né, no processo, né. Então, é identificar também o que a gente chama de vieses inconscientes, né, buscando aprimorar a objetividade e a imparcialidade do juiz e da juíza, né. A perspectiva de gênero não é reduzir a imparcialidade, mas sim atuar em nome da imparcialidade, deixando de lado vieses inconscientes, evitando prejulgamentos e promovendo, sim, o princípio da igualdade. Patrícia Maeda, a Carol Piva, que é servidora do TRT 18, aqui em Goiás, e pós-doutoranda em performances, ela tem uma pergunta para fazer relacionada a esse assunto. Vamos lá? Doutora Patrícia, eu tenho acompanhado o seu trabalho, tão essencial hoje em dia, né, a sua escrita sobre equidade de gênero no âmbito dos tribunais brasileiros. Mas eu queria perguntar para a senhora com quais iniciativas a gente conta atualmente e efetivamente para incentivar a participação feminina na justiça do trabalho. Excelente pergunta, Carol. Muito obrigada por colocar esse tema tão importante, né? Olha, eu vou começar falando do CNJ, né? O CNJ, como eu falei, ele tem pensado muito a questão da participação feminina no Poder Judiciário e a Justiça do Trabalho tem acompanhado, né, todas essas iniciativas. Eu acho que a primeira questão é a gente ter um bom mapeamento, né, de onde estão as mulheres, como é o trabalho delas, como elas se veem acolhidas e, enfim, e o que pode ser feito. Então, um exemplo, né, nesse mapeamento é o próprio diagnóstico, né, da participação feminina, um estudo que foi feito em 2019 pelo CNJ, e aí no ano de 2020, houve aquele estudo, né, sobre a participação feminina nos concursos para a magistratura, porque, enfim, é importante não apenas ser magistrada ou servidora, né, mas no caso da magistratura é importante também selecionar quem vai entrar na magistratura, então participar das bancas, né. E os desafios, né, que as magistradas enfrentam, por exemplo, né, foi o objeto de uma pesquisa promovida pela própria ENAMAT, né, uma pesquisa chamada Dificuldades na Carreira da Magistrada. Né? E aí, no âmbito dos regionais, tem sido fomentada a criação de comitês ou comissões específicas para tratar da participação feminina. Então, é um grande movimento nacional, né, nesse sentido. Doutora Patrícia, muito obrigada pela entrevista. O Horaísta agradece muito aqui a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouco sobre este assunto com todos e todas, e fica aqui meu abraço. Muito obrigada.
Ok, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a juíza Patrícia Maeda, do TRT15, sobre julgamento com perspectiva de gênero. Essa entrevista você também vai poder acompanhar pelo canal do TRT de Goiás no YouTube. Não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho em Goiás pelas redes sociais, pelo portal, pela rádio web. Até a próxima semana.